Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estar aí tendo a sexta videoaula, né? Igual de acordo com o cronograma que a gente já vem seguindo na escola. A gente ainda continua nesse período de isolamento para que todos fiquem bem. De acordo com a metodologia que eu venho usando nos últimos dias, eu também vou deixar aqui no finalzinho do vídeo para vocês o exercício semanal, ok? Então vamos lá. Hoje nosso tema é viagens, né? Por quê? Como o secretário, vocês podem ver aqui, é um agente facilitador de seu supervisor, fica a cargo desse profissional a realização de preparações constantes de viagens a serem realizadas, seja para seu próprio supervisor ou por qualquer pessoa que ele solicitar a marcação. O que isso quer dizer, pessoal? Para quem já está comigo aí um bom período, né, nas aulas, quando a gente ainda fazia aulas presenciais, já deve ter ouvido eu comentar que eu era responsável por fazer cronogramas de viagem para uma diretora de uma determinada empresa, né, e que essa diretora, ela acabava tomando muitos prejuízos por não fazer programações de viagem. Eu geralmente, pessoal, quando eu ia fazer esse tipo de programação para ela, né, eu fazia pesquisas, é, olhava datas, horários, tudo, para ver o menor custo. Porém, acabava que a diretora não tinha, como se diz, um itinerário muito definido, então ela viajava assim que precisava e acabava pagando um custo mais alto por essas viagens. Então é bom rever isso, é bom se programar para que não tenha muito prejuízo, né? Para que saia de acordo aí com, ou pelo menos que saia dentro do orçamento previsto, tá ok? Como organizar e preparar uma viagem? É muito importante que se faça um checklist da viagem, né? A gente vai ver esse checklist agora e ele funciona da seguinte forma. Primeiro você faz uma lista, né? E coloca aí o item, qual que é o objetivo da viagem. Depois você pode colocar aí o destino, né? São dois itens que você tem que ter aí bem definidos. Qual que é o objetivo, qual que é o destino, para onde que a pessoa vai, né? E isso daí você traça lá com o responsável da viagem, ou seu supervisor, ou com quem que seja. O itinerário de ida e volta. Igual eu falei com vocês, né? Aquela diretora lá que eu estava citando aqui, ela não tinha um itinerário muito definido, quando ia e quando voltava. Então ela acabava pagando um custo mais alto nas passagens. Então é bom definir esse itinerário de ida e volta, porque muitas das empresas, se você compra antecipadamente passagens, principalmente passagens aéreas, você consegue ela num baixo custo. Então é bom que você fique aí atento a isso, tá ok? Orçamento liberado. Qual que é o orçamento que você tem para poder gastar? Geralmente, pessoal, as empresas elas já destinam uma determinada quantia para que essas viagens ocorram, tá? É, Tem algumas empresas, por exemplo, que pagam diárias. O que seriam diárias? Por exemplo, um vendedor, né, ele ganha R$ 50 de diárias por dia, enquanto ele estiver viajando. Ou seja, durante o dia, ele pode ter o gasto de R$ 50 com alimentação, né? E aí algumas empresas disponibilizam esse valor se você gastar bem, se você não gastar, esse valor é seu. Outras empresas não, tá? Outras empresas você tem que prestar conta desse valor gastado, ou seja, apresentar as notas fiscais. Eu fazia muito isso, controle de nota fiscal, para ver com o que a pessoa estava gastando aquele valor disponível. Para quê, pessoal? Para evitar gastos desnecessários. Às vezes a pessoa pegava, utilizar o dinheiro para ir para o barzinho, essas coisas. Esses gastos, geralmente, pessoal,
de forma particular, né? Não tem que ser com dinheiro da empresa. Nada impede de você, né, durante o período da viagem, tirar um tempinho para você ter seu lazer, mas desde que seja com gastos pessoais, não com gastos da empresa, tá? Pelo menos eu penso dessa forma, tá ok? Controle das reuniões a serem realizadas, ou seja, se a pessoa que está viajando vai passar uma semana, quantas reuniões ela vai ter? Vai ser uma, duas, três? Então deixar já isso definido para você calcular mais ou menos quais serão os gastos que ela vai ter, tá joia? Meio de transporte, pessoal. E aí é o que eu estava falando. O que que acontece? Geralmente, essas empresas aí que trabalham com vendedores externos, os vendedores vão com o seu próprio carro. Aí, nesse caso, muitas das empresas, elas trabalham, sim, pagando quilometragem, né? A quantidade de quilometragem é revertida aí em valores para suprir a necessidade do vendedor, ok? Aí já outras empresas, como se diz, aí algumas vão disponibilizar viagens de ônibus, outras viagens de avião. Isso vai muito da necessidade do colaborador. E aí é na hora que você sentar com ele para fazer esse checklist que vocês vão definir qual o meio de transporte que ele vai utilizar. Tá ok? Falei lá no início, questão de itinerário, né? Definição de data e volta, tá ok? Então ficar muito atento a isso. Verificar a necessidade de providenciar equipamentos, né? Aí no caso celular, computador portátil. Isso é o mínimo, pessoal, tá? Uma empresa disponibiliza. Então, isso já está dentro aí, talvez até de quando o funcionário entra, a empresa já disponibiliza para ele um celular e um computador. O que tem que ficar atento é que, por exemplo, quando é uma viagem internacional, você tem que contratar um plano internacional para que a pessoa utilize. Então é só você tentar isso, tá? E aí, esse é como se organizar, como você faz para programar uma viagem, tá joia? Nada mais do que isso. Pessoal, hoje a gente vai ter dois pontos da nossa aula. Primeiro a gente viu aí o fechamento, né, do, do módulo secretariado, a gente falando como que se programa e realiza a preparação de uma viagem. E agora a gente vai falar um pouco dessa situação que a gente está vivendo, né? Situação do Covid-19. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, está acelerando o presente, é o que afirma especialistas da inovação. O que eu acho que eles quiseram dizer com isso, pessoal? É porque é, atualmente, né, parte das nossas rotinas passaram a ser feitas aí através da tecnologia. Compras, como se diz, trabalhos em home office. Então é isso, tá? O que mudou? A Covid-19 mudou nossas vidas. Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas aos nossos bares, restaurantes e periferias. Ó, desculpa, restaurantes preferidos, né? O que que tem acontecendo, pessoal? Muita coisa eu creio que vai mudar daqui para frente, né? Essa forma, igual aí os especialistas de inovação estão falando, que muitas empresas já adotaram de trabalhar em home office, eu acho que isso vai ser uma tendência do próximo mercado, assim que o Covid-19 der uma flexibilidade. E não é só isso não, né, pessoal? Não sei se vocês estão vendo aí, várias outras empresas, né, estão diversificando o seu ramo de atividade, igual, por exemplo, só citando aqui exemplo se eu não me engano, eu acho que foi a Ambev que fabricou álcool gel para distribuir aí para os profissionais de saúde, e isso é uma tendência que as empresas tendem a fazer, diversificar mais ainda, né, é, o alcance de seus produtos e as necessidades dos seus consumidores daqui para frente, tá ok? O meu convite para vocês é para pensarmos nas mudanças mais profundas, naquelas transformações que devem moldar a realidade à nossa volta e, claro, as nossas vidas depois que o novo coronavírus baixar. Ou seja, pessoal, é isso que eu estou falando. Acho que daqui para frente muita coisa vai mudar na nossa vida, né?
a forma da gente pensar, a forma da gente trabalhar. Eu acho que o mundo passa aí atualmente por uma mudança, né? E é isso que eu quero que vocês pensem nesse momento, tá ok? Vamos pensar lá no mundo pós-pandemia, entender que o mundo novo é esse, é importante para nos preparar para o que vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, conforme nos alertou o biólogo Átila Lamarino. Ou seja, pessoal, nosso exercício de hoje vai ser dentro desse pensamento aí que eu trouxe para vocês em relação à situação que a gente está vivendo, né? Eu quero que vocês façam uma redação de no mínimo 10 linhas com o seguinte tema: as novas tendências do mercado de trabalho diante da pandemia Covid-19. Pessoal, isso vai valer 10 pontos, fiquem atentos, tá? Podem fazer a mão no caderno ou aí se quiser digitar, mas tem que ter no mínimo 10 linhas. Não se esqueçam. Só será avaliado os trabalhos que tiverem no mínimo 10 linhas, tá ok? E por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos.